Olá pessoal, tudo bem? Vamos estar trazendo um pouco mais de informação sobre a ayahuasca, o que acontece quando bebemos ayahuasca, né? Então, um tema bem interessante, acompanha o vídeo aí. E para quem não me conhece, meu nome é Mário Dourado, eu tenho uma relação com a ayahuasca já tem mais de 20 anos e foi algo que mudou a minha vida, foi um divisor de águas e assim como mudou minha vida, pode te auxiliar também essas informações. Meu propósito, minha intenção é estar trazendo um pouco de informação diante da experiência e de forma que te ajude aí nesse caminho também, né? Então, indo direto aqui para o assunto, a ayahuasca ela é uma ferramenta, é um instrumento que é capaz, assim, é um instrumento de choque até, eu diria, um choque de percepção, um choque de realidade, um choque de paradigmas, um choque de crenças, né? É algo muito intenso, é uma experiência muito intensa que realmente tem esse poder de mudar os nossos paradigmas, mudar as estruturas, os nossos fundamentos ali, né? A nossa base de crenças também, aquilo que acreditamos, né? Porque uma coisa é você acreditar e a outra é você experienciar, né? Então a ayahuasca ela traz esse contato direto, essa vivência direta ali com esse plano espiritual, né? A gente vive aqui um mundo físico, um mundo material, né? E a ayahuasca ela traz essa profundidade, esse contato direto com o plano espiritual, né? Então é uma medicina, é uma experiência intensa que é capaz de transformar a sua vida. Então já vai sentindo se é isso mesmo que você está buscando e se é isso que você quer mexer, porque é uma experiência séria, né? É uma experiência intensa, então é bom ter isso em mente, importante ter isso em mente antes de beber ayahuasca. Então, quando bebemos ayahuasca, normalmente em cerca de 15 minutos, 10, 15 minutos, nós já começamos a sentir, né? Ela vem aqui, nós ingerimos, ela vem aqui para o nosso estômago, começa a entrar em contato com o sistema sanguíneo e percorrer todo o nosso organismo. Ali a gente começa a abrir o nosso canal e nós começamos a sentir ali a alteração, uma mudança nas nossas percepções, os nossos sentidos, né? Tanto o tato, o olfato, a visão, a audição. Então nós começamos a experimentar essa ampliação nos nossos sentidos. Quando você começa a sentir essa mudança, né? Nós começamos a sentir a energia, nós chamamos de força, né? Então ela abre os nossos canais aqui, então nós sentimos essa abertura aqui desse campo energético e ali a gente começa a sentir a força, né? A força ela pode ir chegando aos poucos ou pode vir ali abrir de uma vez ali seus canais e você entra em contato direto com o plano espiritual, né? Então, falando aqui um pouco do que muito comumente experimentamos quando bebemos ayahuasca, sobre as visões, por exemplo, que temos, né? Então a gente chama de miração as visões. Então quando abre a força, quando a ayahuasca ela é energia e informação dentro de um copinho, dentro de um líquido, dentro desse chá. Você está bebendo energia e informação. Você está se conectando com essa força, né? Então você começa a sentir a energia e ali você começa a acessar informação ali, não através da mente. Em uma cerimônia com ayahuasca, o melhor lugar da mente é quieta, em silêncio, né? Se a gente conseguir, como uma meditação, a intenção é a gente conseguir silenciar a mente, né? A gente vê lá Jesus, por exemplo, foi para o deserto meditar, fazer jejuar, né? Para entrar em silêncio aqui,
silenciar essa tagarela aqui que não para de falar, para conseguir se conectar com um campo maior, com Deus, com tudo, né? Buda, por exemplo, ele ficou numa caverna 4 anos meditando também para conseguir dominar, silenciar isso aqui. Então, silenciar a mente é uma premissa fundamental para em qualquer caminho espiritual, qualquer senda, qualquer caminho espiritual. Silenciar a mente e se conectar com o seu centro, com a sua natureza, com a sua essência, né? Então, em uma cerimônia com medicina também, né? Você vê os índios, eles vão na floresta, eles ficam, os indígenas, né? Eles ficam vários dias fazendo dietas ali sagradas, em jejum, em isolamento, também para silenciar essa mente e se conectar com esse todo maior, né? Então é muito importante a gente ter esse conceito assim. Quando a gente entra na força, a gente começa a receber informação não através da mente, porque a mente ela só entende teoricamente as coisas, né? Ela organiza tudo teoricamente, mas a gente não sabe o que é real, né? A gente cria um mapa, mas o mapa ele é diferente daquilo que é real. Ele é um mapa, ele está num papel, né? Ele mostra o caminho ali, organiza as coisas, mas o real, o campo é outra coisa. A realidade nós não sabemos o que é, né? Então, quando entramos na força, às vezes a gente experimenta um pouquinho do que é essa realidade, essa dimensão profunda, infinita, esse grande mistério que é tudo isso aqui. E realmente é um grande mistério, né? Então, quando bebemos ayahuasca, tem esse tempo, ela vai percorrendo aqui o sistema sanguíneo, vai liberando ali, a gente começa a sentir a força, né? Então, a força, a gente sente a energia ali, né? A gente sente realmente, é, é diferente de tudo que você já, não tem como ter uma comparação, né? Realmente a energia e ali começa a sua experiência, né? Então, algo muito comum que acontece, por exemplo, pode ser que sim, pode ser que não, mas comumente acontece as visões, né? A gente chama de miração, que são as visões ali, a mudança na percepção da nossa visão, as experiências visionárias da ayahuasca, né? E são lindas, são extasiantes ou podem ser confrontadoras, podem trazer medo, né? Então depende do tipo ali de visão, mas normalmente é incrível, né? Então normalmente as pessoas relatam assim experiências de desdobramento, de projeção astral, né? Faz parte do contexto de uma cerimônia, de um ritual, as visões, as mirações, né? Essa parte visionária. Então é muito comum, geralmente começa com as geometrias sagradas, né? A miração, ela é algo vívido, é algo que vai acontecendo ali naquele momento e você faz parte dela. Ela vai se abrindo, não é que nem uma imagem mental fixa, ela simples, é que nem imagina uma flor e essas pétalas vão se abrindo e se abrindo e se abrindo e se abrindo e se abrindo, e dentro dessas pétalas vão aparecendo formas e geometrias, e você, se você se concentrar, silenciar a sua mente, focar ali simplesmente em sentir, em vivenciar, você vai embora, né? Tem pessoas que conseguem sustentar uma miração durante minutos, ou às vezes por um bom tempo, inclusive, porque ela simplesmente silencia e sente, ela vivencia aquele momento, né? É interessante, durante uma miração, se você tem um pensamento ali para a miração na hora, você volta na hora para o corpo, né? Então a mente ela não entende o plano espiritual, o que é, do que o real, não compreende. Você tem, é importante silenciar a mente para você conseguir, né? Mesmo ai que beleza, muito obrigado, é um pensamento. E aí a admiração ela cessa ali. Né? E depois para voltar é difícil. Né?
Então é muito importante a gente conseguir, isso é o treino também, né? Mas a gente vai aprendendo a quando vir a miração a gente manter ela ali, né? O pensamento também, ele adultera a experiência, né? A nossa mente, ela sempre está querendo explicar, isso significa aquilo, e muitas vezes, assim, uma experiência que eu tive há 10 anos atrás vai fazer sentido, foi fazer sentido para mim agora, depois de 10 anos, né? Algo que eu tive lá no passado, alguma experiência que eu tive. Então a nossa mente, ela quer sempre estar explicando tudo. Que isso significa aquilo, que vai acontecer tal coisa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Já no lado espiritual, quanto menos mente, melhor, né? A mente, ela vai adulterando, ela vai deturpando a experiência ali. Então o melhor lugarzinho dela é quietinha, separado, põe ela ali de plano de fundo, ela vai continuar ali, né? Como instrumento, quando você precisar, você pega ela, utiliza ela, é um instrumento, mas não é você. A sua mente, seus pensamentos aqui, esse fluxo de pensamento incessante na sua cabeça, né? Nós nos identificamos tanto com a nossa mente que a gente acredita que é ela, né? Assim como o nosso corpo, ele é tão perfeito, eu me identifico tanto com ele que eu acredito que eu sou ele, mas eu sou outra coisa, eu sou além do corpo. O meu corpo, ele é um instrumento para manifestação de algo eterno, de algo sagrado, da consciência, da essência, do espírito, da alma, aqui nesse plano físico, né? O que acontece é que a gente foi reprimindo esse lado sensitivo e aprendemos a utilizar somente o nosso pensamento para compreender essa realidade superficial da matéria, e esse lado sensitivo foi sendo reprimido e ficou ali trancado, né? E a gente foi se entorpecendo diante da vida para esse lado da sensitividade, da sensibilidade, né? Que é algo da nossa essência, da nossa natureza espiritual, né? Deus, a espiritualidade se comunica com nós através da nossa sensibilidade, das nossas percepções além dos sentidos, né? Então, a ayahuasca, ela abre esse canal e nós percebemos a essência da vida, a essência das coisas, a essência da natureza, dessa forma, né? Então é muito comum nas mirações a gente ter desdobramento, projeção astral, conhecer os níveis, né? Porque quando começa a abrir a miração, muitas vezes a gente vai conhecer, nós somos levados para conhecer os planos espirituais, os níveis de consciência, né? Então isso tanto para cima quanto para baixo, os níveis mais sutis, mais superiores, quanto os níveis mais densos, né? A gente chama de umbral, e os níveis superiores, né? Que é uma maravilha, é uma beleza, e a gente está aqui no meio disso tudo, né? Então, quando nós somos a ayahuasca, ela trabalha a nossa natureza dual, nós somos seres humanos, nós temos essa dualidade. Tem muita coisa que a gente já conseguiu clarear, que a gente já conseguiu iluminar dentro de nós, e tem muito conteúdo, muita coisa que a gente que está ali no escuro, que a gente precisa mandar luz ali para trazer para a nossa consciência para a gente trabalhar. Isso tem muito a ver com vícios, com hábitos, com comportamentos que a gente vive repetindo, a gente sabe que a gente sofre, que a gente vai sofrer, mas a gente sempre está alimentando e repetindo aquele mesmo processo ali, né? Aqueles mesmos caminhos, aquele mesmo gatilho. Então a ayahuasca, ela trabalha essa dualidade sagrada nossa humana, né? Ela mostra tanto a luz, a nossa essência, a nossa força, a nossa natureza real, quanto as nossas sombras, aquilo tudo que a gente precisa trazer para a luz, né? Então, a nossa ignorância, tudo aquilo que a gente ignora ainda, né? Que tá ali na escuridão, tudo aquilo que a gente ainda não tem consciência, né? Então, a gente precisa, a medicina, ela abre e mostra para nós, fala, olha, dá uma olhadinha aí. E muitas vezes não é bom, é desconfortante, a gente sente às vezes uma agonia, um medo,
Muitas vezes as pessoas comentam, eu experimentei uma loucura ali em algum momento, mas isso tem a ver com a forma da forma que a gente já chega para a cerimônia, a forma com qual a gente já tem vivido, né? Essa loucura. A ayahuasca, é importante entender isso, né? A ayahuasca, ela é pura, né? É pura luz, é pura medicina, é realmente divino, né? Agora nós carregamos, nós trazemos conosco um monte de bagunça interna, de perturbação, ou eu estou mentindo, né? Eu acho que não. De ignorância, a gente ignora a nossa própria natureza, a gente vive um estado, o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive um estado de loucura, né? A gente não sabe o que é estar em paz, a gente vive ansioso, vive estressado, vive sofrendo com depressão, preocupados, né? Preocupadas o tempo todo. Então a gente vive nesse nível, a gente acha que isso é normal, mas não é, né? Então, quando bebemos a ayahuasca, ela simplesmente abre. Ela é como um espelho, onde ela vai mostrar como estamos nesse exato momento, né? Existe o copo e o conteúdo do copo. Então, nós somos o copo, mas o que que a gente encheu o copo? Qual o conteúdo que está ali dentro desse copo? Então a ayahuasca, quando abre a força, quando ocorre ali a ampliação, a expansão da consciência, nós começamos a tomar conhecimento desse conteúdo do copo. E às vezes não é fácil, né? Muitas vezes, inclusive. Né? Então a gente tem que saber se é isso que a gente quer mexer, é isso que a gente quer trabalhar, ou deixa quietinho. Né? Se quiser deixar quietinho, não vai conhecer a ayahuasca. Porque a ayahuasca ela abre e fala, ó, dá uma olhada aí, isso aí foi você que fez. Você que colocou essa tranqueirada toda aí. E agora, o que, que você vai fazer? Né? Vamos começar a organizar, vamos começar a tirar, começar a limpar esse copo, esse conteúdo, começar a tirar as tranqueiradas e conforme vai saindo a tranqueirada, vai entrando coisa boa, vai entrando renovação, vai entrando luz, vai entrando equilíbrio, harmonia, né? Porque eu acho que é isso, é consciência, é lucidez, é luz, é harmonia. Mas tudo aquilo que o copo está cheio, que a gente encheu e que já vem enchendo esse conteúdo há muito tempo, muitas vezes além dessa vidinha nossa aqui. Às vezes tem coisas muito mais antigas, né? Então a gente experimenta também esse conteúdo interno nosso. Mas para quê? Para curar, para limpar. Às vezes é um trauma que você passou lá na sua infância e em uma cerimônia você acessa aquele momento e mostra a situação, mostra as pessoas, o que aconteceu, você vai direto para lá, né? E ali você compreende que aquilo ali está te trazendo muita dor, muita mágoa que você nem se lembrava mais e que é importante curar aquilo para você estar melhor, para você conseguir evoluir, para você se separar. É importante se separar essa energia, porque não serve mais, porque está te atrapalhando. Então ali, naquele momento, fala, e agora, como você vai fazer? Né? A medicina pergunta. Talvez perdoar, você consegue fazer isso, através do perdão você consegue se libertar dessa prisão, daquilo que está te prendendo com esse momento e com essa energia. Você consegue perdoar essa situação ou essas pessoas, né? Então ali existe toda uma orientação também, porque a medicina ela é inteligente, a gente percebe uma guiança durante o processo com a ayahuasca, onde a medicina ela vai te levando no seu tempo ali, no seu processo, no seu time, né? Então ela vai te conduzindo ali de uma forma, muitas vezes é gradativo, às vezes não vem de uma vez, né? Porque a gente tem muita coisa, muito conteúdo ali para trabalhar, né? Então nós experimentamos e ali você consegue de repente perdoar algo que foi muito importante nesse momento e você se separa e você cura, você limpa essa energia, se solta dessa energia
e aí você sente esse alívio, né? E você sente isso na sua vida depois da cerimônia também, porque uma vez que você resolve a coisa dentro de você, do lado de fora reflete, ecoa, né? Então muitas vezes é uma mudança de paradigma, ou você ressignifica, você muda o sentido, o significado de algo ali, né? Às vezes você olha assim, poxa vida, eu sofri tanto, mas isso é que me fez eu ser essa pessoa forte que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado todos esses desafios, todas essas coisas que eu passei na minha vida, eu não seria essa pessoa, eu seria outra pessoa totalmente diferente. Então tudo isso me fortaleceu. Então é nesse sentido, né? A ayahuasca ela é um instrumento na mão da espiritualidade, de grandes consciências, né? Então a espiritualidade utiliza esse instrumento para nos curar, né? Para se comunicar com nós, é uma ponte, é um instrumento ali, né? Então, através dessas grandes consciências, eles que vão conduzindo a nossa jornada, nos mostrando, mas quando a gente realmente quer evoluir, quer se transformar em uma pessoa, um ser humano melhor. Né? Eu bebo, tenho contato com essa medicina há 20 anos, então eu já passei por muito processo assim de cura profunda, né? E também de momentos de conexão que extasiantes que não tem como descrever aqui para vocês, né? O senso de unidade, de conexão, onde você faz parte do todo, onde você perde esse contato com a sua própria personalidade, se conecta no todo, né? Alguns dizem de estado de consciência xamânica, né? Então esse é um dos relatos também que acontecem com a ayahuasca, cirurgias, operações, curas que acontecem também, né? Tudo isso é muito natural. Entidades a gente conseguir enxergar, muitas vezes, teve uma vez, eu lembro, esse é um relato meu, que apareceu aqui um caboclo na minha frente, ou na força, né? Com o olho fechado. E era real, era que nem eu tô aqui agora, eu com o olho fechado via o caboclo ali, e aí eu era tão real que eu me assustei, eu abri o olho, continuava ali. E aí eu fechei o olho, tava ali. Aí fez assim, ó, deu até um tchauzinho assim, sabe, para mostrar que era real mesmo. É nesse nível a experiência, né? Por isso que tem que ver se é isso que você quer mesmo, né? Porque uma experiência dessa acaba com, sei lá, você é ateu, né? Acaba com o seu ateísmo na hora, você não acredita em nada, né? Na hora ali você vê um caboclo ali te dando um tchauzinho, com o olho fechado, com o olho aberto, você experimentou, não foi, é real ali no momento, não tem dúvidas, né? Dá até tchauzinho para mostrar, falar, eu tô aqui mesmo, eu sou real, você tá me vendo, né? Então tudo isso acontece, são experiências vividas. É diferente de você ler um livro e você acreditar na teoria, que o paraíso é assim, que o inferno é assim, que o pecado é desse jeito, né? A ayahuasca não, pega tudo que você juntou, põe em cima de uma mesa antes de beber a ayahuasca e faz assim, ó, põe tudo pro lado, limpa a mesa, limpa o copo. Não chega com um monte de crença, que a espiritualidade funciona desse jeito, é assim, assim, assado. Não, esquece tudo isso, né? Ali você sente a essência das coisas, você sente a natureza, né? A minha mente, quando eu falo pedra, né? Eu tenho uma teoria sobre o que é. A pedra é algo pesado, ela é uma rocha, um mineral, é assim, assim, assado, tem certo peso, ela é dura, né? Agora, um cristal, pega um cristal. Quando você está em essência, conectado, pode com ayahuasca ou não, uma vez que você aprende a fazer isso, você sente o espírito, a essência das coisas, né? Você pega essa pedra na mão, se conecta com ela. Ali você sente a essência, uma árvore, um animal, a água, o fogo. Você sente a vida nesses elementos, né? Você sente que é algo muito mais profundo, que é algo vivo ali,
né? Quando você tem uma percepção dessa, você vai mudando o seu sentido na vida, né? Você começa a ter a levar isso para a sua própria vida e começa a transformar a sua própria vida, porque são experiências tão profundas que é capaz de mudar a forma que você caminha na vida, o seu sentido de vida. São experiências que mexem tanto com a gente que é capaz disso. Durante uma cerimônia com a ayahuasca, é muito comum ter esse contato com o universo espiritual, com os mentores, com os nossos guias. Você vê diretamente, né? Agora, é importante dizer aqui, trazer alguns contextos assim. Cada um tem uma experiência totalmente diferente da outra, né? Cada pessoa é um universo único. Então, tem pessoas que não vão ter visões, mas elas vão ter outras formas ali de percepções que ajudem ela a encontrar a sua natureza, a sua essência, né? Então é muito de cada um para cada um a experiência, não é com todo mundo, né? Isso é natural também. Não é quando a gente quer, ela vem no momento que tem que vir, essa conexão, esse contato, né? É, então, toda vez que você bebe ayahuasca também é como se fosse uma primeira vez, a sua primeira vez. É importante entender isso. Uma droga, você utiliza uma droga que nem álcool ou outras coisas, ela sempre vai te provocar o mesmo efeito. E você vai precisar daquela substância, quantidades cada vez maiores, para obter o mesmo efeito, o mesmo prazer, o mesmo estado que você chegou através do efeito da droga. A ayahuasca não. Você vai precisando cada vez menos, você vai diminuindo cada vez menos a quantidade e você vai abrindo cada vez mais a sua percepção, o seu canal. Então, a força, ela abre mais facilmente. Você vai adquirindo uma relação com a medicina, a chegar a um ponto de você conseguir sentir no seu dia a dia. Claro que não de forma tão intensa quanto em uma cerimônia, né? Mas você consegue sentir essa conexão, esse estado de centramento e de conexão dentro de você constantemente, porque você se esforçou, você vai se esforçando, é um caminho, é um trajeto que a gente vai percorrendo, onde a gente vai limpando o conteúdo e vai equilibrando, a gente volta para casa depois de uma cerimônia, a gente não vai encher a cara. Se a gente for encher a cara e voltar para a próxima cerimônia, a gente vai limpar toda aquela porcariada. Eu não termino uma cerimônia e vou usar droga, né? Não vou termino uma cerimônia e não vou encher o saco da minha família. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou me esforçar nisso. E aí quando eu venho para a próxima cerimônia, ela abre de uma forma totalmente diferente, abre mais, é mais bonito, mais belo, e assim a gente vai, como se fosse uma lição de casa, a gente vai pondo em prática e a gente vai evoluindo gradativamente dentro desse caminho de conexão com o todo que está em tudo. Então, antes da cerimônia, é importante você se preparar, você ter um bom propósito, tá? Saber, tira esse negócio de ter uma experiência psicodélica, não, você vai acessar seu conteúdo interno, seu mundo, seu universo interno. É isso que você vai acessar, né? Então, tira da mente, assim, quem quer conhecer a ayahuasca, essa questão do psicodélico, ter uma experiência psicodélica, ver os negócios e tal. Não, você vai ver ali, ó, o que é bem real, e que às vezes é difícil, ter humildade para ver, né, se é isso mesmo que você quer, que você está buscando, tá? É, antes da cerimônia, tem um videozinho aqui, né, sobre o que você deve saber antes de beber a ayahuasca. É importante você fazer, tem a dietinha da ayahuasca ali alguns dias antes, é muito importante, faz toda a diferença para você ter na sua experiência, sabe? Você ter um bom propósito, um propósito de cura, de autoconhecimento. O caminho espiritual é o caminho do autoconhecimento, de você se conhecer, né? De amadurecimento, de evolução. Tudo isso são bons propósitos. Mas tenha um bom propósito sem expectativas. Vai com o coração aberto, né? Para a experiência. Não chega com medo, com ansiedade, chega bem, chega confiante. Isso tudo ajuda
ali durante a cerimônia com a medicina e durante seu contato com a medicina e a sua experiência, né? Diante disso tudo, a gente, em cada cerimônia, a gente vai aprendendo um pouco mais, vai experimentando um pouco mais. E quanto mais a gente experimenta, a gente percebe que a gente não sabe muita coisa por aqui. A gente não entende muito o que é isso aqui. Esse mundo, esse universo é muito grande. Mas a gente pode começar a pesquisar, a explorar o que é essa maravilha toda, esse mistério todo que nos rodeia. Então, será que eu quero procurar me espiritualizar? A ayahuasca é uma ferramenta, um instrumento ali que dá um choque na gente de realidade, faz a gente abrir o olho, sabe? Falar, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero? Que caminho eu quero seguir? Para onde que eu estou indo? Né? Será que esse caminho que eu estou indo vai me fazer bem realmente? Será que né? Será que faz sentido? Bom, acho que é isso que eu gostaria de ter falado, de trazer aqui para vocês, de compartilhar. Se você gostou do conteúdo, curte, né, o nosso conteúdo, dá um joinha, acompanha o canal, se inscreve no canal, né? Sempre que for possível a gente vai estar trazendo um vídeo, trazendo aqui informações boas, pertinentes para quem quer conhecer e para quem já conhece também a ayahuasca. Tem outros vídeos aqui no canal, dá uma olhada, dá uma pesquisada, tá bom? E é isso, espero poder ter ajudado e vamos nos vendo, nos falando, tá? Sempre é um prazer. Um grande abraço aí.